Marcelo, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade de falar dessa escritora a quem eu admiro tanto, cuja obra eu acompanho há décadas. Então é um prazer, nessa ocasião do centenário, poder falar de Clarice Lispector. Mas antes de começar a falar de Clarice, eu queria te parabenizar pelo projeto que você está tocando aí em nome da literatura, da valorização desse patrimônio escrito nacional. Meus parabéns pela iniciativa, tá? Bom, você me pediu para falar da Clarice e a crônica. Então, primeiro eu acho importante assinalar que a atividade da Clarice na imprensa, em geral, já que a crônica foi veiculada pela imprensa, já se deu em meados dos anos 40, diferentes veículos, revistas de cultura, depois colunas femininas que ela assinou. Esse recente livro publicado, chamado Todas as Crônicas, dá uma boa visão do que foi a produção escrita em crônica da Clarice, porque pega esse lote substancial que foram as crônicas que ela escreveu para o Jornal do Brasil durante muito tempo, desde 1967 a 1973, foram muitos anos, a convite do jornalista Alberto Dines. Lá tem também crônicas que ela publicou em outros veículos, como o Jornal, Revista Senhor, Última Hora, e também crônicas que saíram em livros, como na Legião Estrangeira, né, para não esquecer que fica dentro da Legião Estrangeira, na Via Crucis do Corpo, tá? Bom, esse é um histórico assim breve da atividade da Clarice cronista, que percorreu boa parte da vida dela, mas que se acentuou nos anos 60, né, a partir dos anos 60. Eu acho que para falar da crônica em Clarice é importante primeiro a gente situar do que é isso, do que a gente está falando. A crônica, né? A crônica, pela etimologia grega da palavra, vem da palavra cronos, que quer dizer tempo. Então, a crônica é uma produção textual regulada pelo tempo, ou seja, acontecimento de agora. Embora ela possa trazer evocações, sempre partiria de um acontecimento presente. Essa explicação etimológica, evidentemente, não dá conta da versatilidade do gênero, tanto nos assuntos quanto na linguagem. É realmente difícil você encapsular a crônica, assim como seria difícil você trazer um único modelo para o que seria romance, mas a gente tem coordenadas gerais. Uma ajuda boa é um grande amigo da Clarice, o Fernando Sabino, um excelente cronista mineiro, no texto que ele escreveu, A Última Crônica, em que ele comenta ali como aquilo que é aparentemente corriqueiro, irrisório, sem importância, ele pode, na crônica, despertar, revelar o que o outro é capaz de causar no cronista. Então, fazer esse compartilhamento de experiência. O crítico Antônio Cândido, a quem eu admiro muito, né, um dos maiores nomes nos estudos literários do Brasil, ele chama a composição daquilo que se ajusta à sensibilidade de todo dia. Ou seja, a crônica, ela nasce e se desenvolve no jornal, quer dizer, ela realmente se desenvolve no jornal. Então, o fato dela estar ali no cotidiano, falando para o leitor em comum, ela incentiva um tipo de comunicação mais íntima, a linguagem coloquial, o diálogo, e, evidentemente, os acontecimentos do dia a dia de que a gente falou aqui. E o Brasil, nesse sentido, dá um banho. A gente tem uma tradição longeva de crônicas, Machado de Assis, Freixo Crônicas, Paulo Barreto, João do Rio,
na época da transição do século XIX para o século XX, também fez crônicas fantásticas da cidade do Rio de Janeiro, com um quê a mais, porque o João do Rio circulava em todas as esferas culturais, e ele trazia o impacto desses acontecimentos para a sua história. Agora, em relação à escritora, como é que essa questão crônica se coloca, né? Um contraponto imediato para a gente falar sobre Clarice é Rubem Braga, porque ela conversa sobre o gênero crônica por escrito com ele, porque ele é uma referência. Ele dizia: crônica é viver em voz alta, não é só algo do interno, é do compartilhamento. E eu vou ler aqui um trechinho da Clarice em que ela fala com o Rubem. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica. Ser mais leve, só porque isto é uma coluna ou crônica. Divertir? Fazer passar os minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Eu trouxe esse trechinho aqui e vou trazer outros para mostrar a inquietação da Clarice em relação a se expressar através desse gênero num meio de comunicação de massa. Uma pessoa me contou que Rubem Braga disse que eu só era boa nos livros, que não fazia crônica bem. É verdade, Rubem? Rubem, eu faço o que posso. Você pode mais, mas não deve exigir que os outros possam. Faço crônicas humildemente, Rubem. Não tenho pretensões. Então tem esse certo fantasma desse ícone da escrita da crônica, que é o Rubem Braga. Ela continua conversando em outros trechos: não sou cronista, e o que escrevo está se tornando excessivamente pessoal. O que é que eu faço? E por fim, vamos falar a verdade, isso aqui não é crônica nenhuma, isso aqui é apenas. O que a gente pode concluir desses trechos aí que eu li agora, da relação da escritora em relação a esse tipo de texto? Que há uma intimidação, né? Ela expressa uma certa intimidação em relação a ela se acomodar a esse texto curto, veiculado em jornal, e sobressair dois motivos: a exposição da intimidade do eu, e o segundo, a forma, ou seja, se adequar ao modo, a uma expectativa em relação ao que fazer dentro do gênero conto. Então vamos pegar esse aspecto de intimidade. Bom, o que acontece diferente na crônica de outros textos ficcionais? Quem assina ali é o próprio escritor, ou seja, aqueles fatos ali, o leitor já vai associar imediatamente a experiência do autor, diferentemente de um romance ou de um conto. Então, o eu está ali assinando. Tanto que ela tem um texto que eu gostaria de ler também, um trechinho aqui, porque eu acho que falar de Clarice enquanto cronista, sem ouvir, sem compartilhar Clarice, não tem graça, né? Então ela tem um texto chamado Fernando Pessoa Me Ajudando. Noto uma coisa extremamente desagradável. Essas coisas que ando escrevendo aqui não são, creio, propriamente crônicas. Mas agora entendo os nossos melhores cronistas, porque eles assinam, não conseguem escapar de se revelar. Até certo ponto, nós os conhecemos intimamente. E quanto a mim, isso me desagrada. Na literatura de livros, permaneço anônima e discreta. Nesta coluna, estou, de algum modo, me dando a conhecer. Perco minha intimidade secreta, mas que fazer? É que escrevo ao correr da máquina e, quando vejo, revelei certa parte minha. Acho que se escrever sobre o problema da superprodução do café no Brasil, terminarei sendo pessoal. Daqui em breve, serei popular? Isso me assusta. Vou ver o que posso fazer, se é que posso.
O que me consola é a frase de Fernando Pessoa que li citada. Falar é o modo mais simples de nos tornarmos desconhecidos. Né? E aí a gente lembra dos versos do Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a sentir a dor que deveras sente. Ou seja, essa condição de abrir a intimidade, né, na página do jornal é algo que assusta a Clarice, essa preservação. Né? Mas ela efetivamente, acompanhar essas crônicas é conhecer muito da rotina também da vida da Clarice, evidentemente organizada na forma de texto ou desorganizada na forma de texto, ela como mãe, ela como patroa, ela como dona de casa, ela nos conflitos orçamentários. Então, se a gente pega as crônicas como um todo, a gente poderia ver até como um grande diário íntimo, um tipo de, não exatamente, por todos esses passeios domésticos que ela faz. Então, há textos incríveis dela quando mãe, com os filhos pequenos, o texto chamado Come Meu Filho, que é nitidamente uma cena da mãe desesperada porque a criança não come, e a criança, ela registra ali a forma do filho ludibriar a mãe, no sentido de conversar ao invés de comer. E ela mostra ali com muito senso de humor essa força do imaginário infantil e esse jogo que se estabelece ali. É um texto muito, muito bom de ler, assim. Para quem é mãe, avó, especialmente, vai se identificar bastante. Ela fala também das empregadas que ela teve, e vários textos dessas empregadas são comoventes, porque é essa observação do outro, e inclusive ela compartilha questões do dia a dia, como com a mineira calada Aninha, que ela tem uma conversa inusitada, porque ela flagra a própria deficiência diante do conhecimento do outro. Ou seja, ela convive em casa com uma doméstica calada, que não se manifesta, entabula uma conversa com ela, e ela se surpreende, ela conta isso com certo humor, mas com a própria perspicácia dessa pessoa que está ali cotidianamente na sua casa e que se revela de uma maneira inesperada. Eu vou ler esse trechinho para vocês, eu acho que vale a pena. Um dia de manhã, estava arrumando um canto da sala e eu bordando no outro canto. De repente, não de repente, nada de repente nela, tudo parece uma continuação de silêncio. Continuando, pois, o silêncio, veio até a mim sua voz. A senhora escreve livros? Respondi um pouco surpreendida que sim. Ela me perguntou sem parar de arrumar e sem alterar a voz se eu podia emprestar-lhe um. Fiquei atrapalhada, fui franca. Disse-lhe que ela não ia gostar de meus livros porque eles eram um pouco complicados. Foi então que, continuando a arrumar e com voz ainda mais abafada, respondeu: gosto de coisas complicadas. Não gosto de água com açúcar. E assim a Clarice nos leva para o mundo da sua casa, do seu cachorro Ulisses, dos bichos, né, que entram na casa, do cotidiano, é uma esperança isso. Então, e todos esses eventos cotidianos, ela vai contando, mas evidentemente a Clarice Lispector, ela vai fazendo com que isso se expanda, né, com que alcance reflexões de autoconhecimento, de investigação sobre a palavra, de investigação sobre a subjetividade. E, além da casa, é o bairro onde ela mora, ali o Leme, no Rio de Janeiro, e a cidade como um todo. Ela tem esse lado do flaneur que tinha o João do Rio, a que eu me referi no início, João do Rio, que também era cronista e andava pela cidade, e ela traz situações pitorescas, como uma pessoa carregando um sagui no ônibus,
o Rio de Janeiro num dia de tempestade, em que ela oferece carona a uma pessoa e que se revela extremamente egoísta, e todo o ódio, né, que vai se criando dentro dela em relação àquela invasora autoritária, em relação a quem ela tinha sido tão generosa. E é uma típica tempestade do Rio de Janeiro, tempestade tropical. Ela nos passa essa comoção que ela sempre nos passa em relação aos animais. Tem um trecho aqui, a morte de uma baleia. Morri de muitas mortes e mantê-las-ei em segredo até que a morte do corpo venha e alguém adivinhando diga, esta viveu. Ou seja, esse impacto, né, daquele mamífero que aparece na praia, ela leva a uma simbiose, né, uma identificação plena entre ela e esse outro ser. E nas questões sociais, isso também é um espaço para crônicas dela. Ela se abre a muitas questões, tanto eventos nacionais quanto mundiais, por exemplo, a conquista da Lua, que ela se expressa de uma maneira muito parecida na época que também o Gilberto Gil fala poetas, seresteiros, namorados, correi, com relação ao que será do mundo, da Terra, com toda essa tecnologia, né, um certo espanto do que isso poderia provocar em nós, em termos de sensibilidade. Então ela vai falar da conquista da Lua e também do que ela chama a computadora, né, esse ser, essa coisa que escreve por si mesmo. Nós estávamos muito longe ainda de ter o computador doméstico, né? Bom, e existe uma crônica, falo de duas, uma chamada Perdoando Deus, que ela andando na calçada, ela se depara com um rato morto, que aliás é uma questão que até na literatura infantil dela aparece, ou seja, diante da figura de Deus, por que existem, né, esses seres, digamos, asquerosos, esses seres abomináveis, e ela se confronta diante de Deus. E a última que eu citaria nesse tópico do social é uma que vem tendo tido uma grande repercussão midiática, né, hoje em dia, que é Mineirinho, e uma repercussão triste pela atualidade desses crimes praticados pelo Estado, através de agentes do Estado, em relação aos, entre aspas, bandidos, os fora da lei. E ela questiona isso de uma forma muito contundente, em diálogo com uma empregada, que, como ela sabe que foi uma morte covarde, um assassinato covarde do Mineirinho, e ela toca, então, numa questão muito popular. Recentemente, na minha peça Ao Redor da Mesa com Clarice Lispector, quando eu transpus ela para a websérie, eu transformei esse texto da Clarice num rap, porque eu pensei assim, o Mineirinho hoje gostaria talvez de um rap, talvez na época de um samba, para mostrar como Clarice se aproxima de questões nossas, em várias dimensões. Nós como cidadãos, nós como pais e mães, nós como filhos, nós como amigos, nós como artistas. E eu acho que valia a pena, enfim, ver isso, né? Como é que aparece esse Mineirinho no rap, como é que ele fala dessa dor que a gente pode e deve ter em relação ao sofrimento alheio. Não por caridade, né, por outro caminho, o caminho da humanidade mesmo. Bom, e aí eu falei da questão da intimidade, né, que tem a coisa da casa, tem a questão da vida do mundo, as transformações do mundo, dos temas mais diretamente sociais. E tem o outro lado, que é a forma crônica, né? Ou seja, certa cobrança que ela aparentemente naqueles trechos, né, se faz em relação a estar dentro do modelo
dos grandes cronistas brasileiros, mas a gente tem que perceber que nessa cobrança, nessa certa forma de dizer eu não sei fazer isso dessa maneira, também é uma afirmação do próprio jeito dela ser como escritora. Então, a crônica, ela usa da liberdade para avançar e criar, dar uma dimensão de investigação de linguagem e transpor o efêmero da crônica em temas de maior amplitude. Então, seja na provocação de uma palavra como ser bobo, que ela vai invertendo a possibilidade de entendimento que é ser uma pessoa boa, até revolucionar a própria apresentação na página, trazer, em vez de um texto corrido, pequenas histórias curtas. Isso logo de início ela começou a fazer isso, quando ela começou a publicar no Jornal do Caderno B do JB. E se permitiu reflexões altamente abstratas e que têm a ver com práticas cotidianas. Essa transição entre o pequeno e o grande, que é uma das marcas da literatura de Clarice, que fica muito claro em Laços de Família, o livro de contos, por exemplo, que tem várias situações cotidianas e que, de repente, ela abre um leque de questões a partir de uma cena doméstica e que você fica atordoado com a capacidade dela de percepção e tradução dessa percepção de mundo ali. Então, trouxe aqui dois trechos. Sei que o que escrevo aqui não se pode chamar de crônica, nem de coluna, nem de artigo, mas sei que hoje é um grito de cansaço. Já falei do perfume de jasmim? Já falei do cheiro do mar. A terra é perfumada e eu me perfumo para intensificar o que sou. Por isso, não posso usar perfumes que me contrariam. Perfumar-se é uma sabedoria instintiva. Outro, amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera e eu vou ao encontro do que me espera. Então, a gente tem, lendo essas crônicas, é um passeio magnífico, né, pela sensibilidade, pelo que propicia de conhecimento do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, da renovação da linguagem literária. Isso nos leva a dimensões absolutamente inauditas, e as cenas de muito humor, esse tipo de texto permite ela brincar com muita liberdade, se tornar mais evidente, o humor que já existe dentro da obra dela se torna mais explícito. Enfim, para finalizar, eu diria que a crônica é uma excelente entrada na obra da Clarice. Ela ajuda a chegar perto, pode ser um caminho para depois se entrar nos romances e nos contos, pela dimensão, pelos diferentes níveis de leitura que pode ter. E o lado de inovação que existe ali é dificilmente alcançável. Realmente ela reinventou a crônica para a nossa alegria como leitores. Então, é um convite que eu faço a todo mundo a ler as crônicas da Clarice.